Bom dia. Bom dia Zentanglers. Bom dia Tamini, Ana, Ângela. Bom dia Ale. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Bom dia Priscila. Dê, bom dia. Já estou iniciando a terceira live de uma série de lives que eu estou fazendo aqui, com o objetivo de demonstrar, divulgar o que é o método Zentangle, demonstrar na prática. Então hoje é a terceira live. Hoje eu estou num ambiente um pouco diferente do que eu estou acostumada. Eu não estou na minha mesa de desenho, eu vim passar uns dias na praia com a minha família. E eu estou numa pequena pousadinha aqui em frente ao mar, um lugar muito bonito, no litoral gaúcho. Então está um pouco improvisado aqui minha mesa de trabalho, meu espaço. Espero que saia tudo bem aqui. Então essa é a terceira live. Bom dia para quem está chegando, Andréa. Estou reconhecendo algumas fotinhos aqui, Cid. Sejam todos muito bem-vindos. E nas primeiras lives, vou recapitular aqui um pouquinho. Então, na primeira live, nós praticamos 3 tangles, o Knightsbridge, o Flux, o Duda. Nós construímos uma bonita arte, praticamos junto uma filosofia oriental, que trouxe um conceito de harmonia e equilíbrio dos opostos. Então, praticamos no papel e vimos um pouco da filosofia por trás dessa arte. Na segunda live, eu trouxe para praticar aqui com vocês o Tangle Munching, em que nós ligamos os pontos e, como diz na filosofia estoica, nós buscamos ver as oportunidades, aproveitar, tudo que acontece conosco, nos voltar para dentro, perceber nossos recursos interiores escondidos ou até mesmo desconhecidos. Vamos acessando aos poucos, aumentando a nossa criatividade, o nosso foco, a nossa presença. E nessa terceira live, eu busquei inspiração na natureza. Então, como eu disse, eu estou aqui na praia esse fim de semana, esses últimos dias. E caminhando na beira do mar, eu percebi um padrão, a partir da observação das bolhas que se formam na espuma das ondas. E ali eu identifiquei um padrão do Zentangle, que se chama Tipple, e é o que eu vou demonstrar aqui com vocês. O Tipple e o Nipa, que eu vou demonstrar na sequência aqui para vocês. Mas antes eu quero trazer um pensamento, uma frase de um poeta místico, que se chama Rumi. Ele é um poeta persa que viveu aproximadamente... ele viveu no século XIII, e ele é um dos meus poetas favoritos. E ele diz: a inspiração que você procura já está dentro de você. Fique em silêncio e escute. Há uma voz que não usa palavras. Escute. Rumi. Então, acho que o bonito dessa prática do método Zentangle é que através do traçado, aos poucos, nós vamos reduzindo os nossos pensamentos, aquietando as nossas emoções, pacificando as emoções, e aos poucos nós vamos entrando, ela vai nos conduzindo de forma gentil por um estado meditativo, um estado de calma que nos permite escutar esse silêncio, nos familiarizarmos com este silêncio, que a gente pode acessar a nossa intuição e perceber alguns insights, começar a ficar mais atento às belezas que estão ao nosso redor e que já estão inclusive dentro de nós. E vamos começar a nossa prática então, com esse pensamento, com essa reflexão bonita de Rumi. Para quem está chegando agora, sejam todos bem-vindos. Nós vamos iniciar uma prática de Zentangle aqui. E nós começamos a prática com um breve momento de respiração. A respiração é a nossa âncora de presença. Ela vai nos conectando com aqui e agora.
Nós vamos fazer um ciclo respiratório completo, uma inspiração e uma expiração. Se vocês se sentirem seguros, confortáveis, podem fechar os olhos, fazer uma inspiração de forma lenta, profunda, reter um pouco os pulmões com ar e soltar o ar. Expira. Podemos repetir esse ciclo, mais uma inspiração e uma expiração. Abrimos os olhos e nos concentramos no papel à nossa frente. Na arte Zentangle, nós utilizamos uma pequena tela, um pequeno pedaço de papel quadrado de 9 centímetros de lado, lápis grafite, caneta preta, ponta fina e um esfuminho. E nós começamos a prática com o lápis. Então, marcando 4 pontos, em cada quina dessa tela. E o próximo passo, nós conectamos. Não precisa ser uma linha reta, pode ser um gesto rápido, sem pensar muito, intuitivo, delicado, sem marcar muito papel. E agora nós não temos mais uma tela totalmente em branco, que é tão intimidadora. Até os maiores artistas sofrem, né, daquela síndrome da tela em branco que a gente chama. O que fazer, né? Por onde começar? Então, o objetivo desse passo dos pontos e da borda é justamente quebrar essa tela em branco e nos ajudar de forma gentil a iniciar o trabalho. E o próximo passo, nós pegamos a caneta. Antes eu vou fazer uma linha aqui, que vai ser uma guia para nossa arte, que a gente chama no método Zentangle de string. Então, vou fazer uma linha curva como se fosse uma onda aqui. Assim. Nenhuma onda é igual a outra, então provavelmente a de vocês vai ficar bem diferente da minha. E eu vou começar a desenhar agora com a caneta. Como é um pequeno pedaço de papel, fica fácil pra gente girar e ver como fica mais confortável para a mão. E o primeiro tangle que nós vamos desenhar, ele se chama Tipple. E ele é bem simples. Nós vamos fazer círculos de diferentes tamanhos. E eu vou começar com um círculo maior no centro dessa seção. E eu vou acrescentando outros bem próximos, juntinho, encostando aqui no lado. Uns maiores, uns menores. E eu vou circulando, preenchendo. E eu vou respirando. A dica é a gente começar com o maior e tentar fazer toda a circunferência aqui com os menorzinhos ou maiorzinhos. Vamos variando os tamanhos. Não precisa pensar muito, só ir preenchendo. Como se fossem as bolhas da espuma das ondas do mar, que vão surgindo espontaneamente na beira da praia. E depois eu vou expandindo. Vou girando o papel, alguns maiores. Nos espaços que sobram eu posso colocar um menorzinho. Bem pequenininho.
lembra de respirar, de não apertar muito a caneta na mão. Então vocês podem experimentar, perceber a diferença da pressão que a gente faz, né? Deixando a caneta mais solta na mão. A gente segura com muita força. Quando a gente vê o pulso, ele fica um pouco dolorido. Então, durante a prática, nós podemos também alongar o pulso. Opa, até estalou aqui. Mas a ideia é não colocar muita força na mão. Soltando toda a musculatura da mão, do maxilar. Soltando as tensões do nosso corpo, os ombros. A testa, que às vezes a gente vê até com a testa franzida. Vamos só circulando. Maiores, menores. Posso começar aqui também, a partir de uma outra borda, de uma outra quina aqui da nossa borda. Cada um tem a sua velocidade. A gente não busca a perfeição. Tem que ser uma prática leve, divertida. Maiores, menores. Não precisa racionalizar muito. Deixa essas formas irem surgindo. Vocês já sabem o caminho. É só seguir preenchendo. Não precisa copiar o meu. Nenhuma espuma do mar é igual. Cada uma é única. Assim como a arte de vocês aí. Vou preenchendo os espaços que vão ficando. Inspira, expira. Calmamente. Os pensamentos vão ficando mais longe. São como nuvens passageiras, ou como essas espumas que se formam e se desmancham. Não devemos nos identificar com eles, apenas deixar passar. Alguns vão sair mais no formato circular, outros de forma mais ovalada. Conforme a gente vai conseguindo se concentrar, a gente vai aperfeiçoando o nosso traço. Aqui dessa outra borda. Eu tô seguindo aquela linha guia string que eu desenhei inicialmente a lápis. Serve como uma guia. Aos poucos ela vai sumindo aqui no desenho.
Aqui na borda não tem problema se eu extrapolar um pouco. Não é um limite rígido. E aqui eu preenchi a primeira seção com o Tangle Tipple. Nós temos mais uma seção a preencher. E o que eu vou apresentar agora aqui para vocês é o segundo Tangle. Ele se chama Nipa. E ele segue essa mesma inspiração aqui da natureza, da praia. Como é que ele funciona? Nós vamos seguir nos círculos, fazer um círculo maior aqui, um outro aqui, acho que tá bom assim, uns 3 círculos soltos, espalhados nessa seção em branco. E o próximo passo, eu vou desenhar uma linha curva acompanhando aqui esse limite do tipo. Eu vou virar, vou ver como é que fica mais fácil pra mim. Solta a mão, dá uma alongadinha, né? Nós ficamos muito tempo fazendo o mesmo movimento. Agora nós vamos fazer linhas. Eu inspiro e eu vou fazer uma linha contornando aqui. E vou fazer linhas paralelas, indo nessa direção, e quando eu encontrar o círculo, eu paro, levanto e continuo. Se por acaso eu não consigo fazer a linha toda no contínuo, eu posso parar, levantar a caneta, chegar bem próximo aqui e seguir. Às vezes eu consigo fazer num traço contínuo. Eu venho. Quando eu encontro o círculo, eu levanto e continuo. Levanto, continuo. Como se fossem as ondas. Algumas posso fazer paralelas, outras fazer uma suave e abrindo um pouco. Nenhuma onda é igual, então a de vocês provavelmente vai ficar diferente da minha. E terminamos a parte a lápis. Agora o próximo passo, nós vamos aplicar sombra com um lápis grafite. E aqui eu vou sugerir a gente fazer toda a borda aqui suavemente, como se essa espuma estivesse por cima aqui das ondas, criando uma suave sombra. E eu posso vir com esfuminho, cotonete, para quem não encontra aí o esfuminho. Movimentos circulares. Se eu acho que ficou muito suave, eu posso adicionar um pouco mais de grafite. A gente começa aos poucos. Se ficou muito fraquinho, eu tenho a chance, a possibilidade de acrescentar mais. Próximo passo, eu vou fazer uma sombra nessas bolhas maiores.
como se fosse um sorriso. Então eu vou escolher um lado e vou aplicar sempre desse mesmo lado. Aqui. Nas maiores. Eu escolho algumas. Essas aqui eu vou fazer aqui. E a mesma coisa, depois eu venho com espuminho, cotonete. Posso testar com o dedo também. Claro, é um desenho menor, com o dedo fica um pouco mais difícil. E vou espalhando o grafite no papel com delicadeza. Vai dando uma volumetria das bolhas da nossa espuma. Eu posso botar um pouco mais de grafite. Escolher algumas outras aqui que eu acho necessário. Vou curtindo o processo, vou brincando aqui com papel, com grafite. E a sombra ela vai criando uma volumetria, como se ela fosse dando vida para essa nossa arte. E vou fazer sombra no próximo Tangle, que é o Nipa. E aqui, como eu tenho essas ondas passando por baixo, eu posso fazer a lápis mesmo, de forma bem delicada, unindo aqui. Como se tivesse, como se ela fosse translúcida, né? Essa espuminha, ela é translúcida. Aqui. De forma delicada. E posso fazer o mesmo, aplicar aqui como se fosse uma meia-lua, um sorriso, um cantinho. Espalho. Eu posso fazer também, acrescentar um pouco de grafite aqui em volta dela. Ela tá acima das ondinhas, criando uma sombra. A gente vai brincando, não tem certo e errado aqui nesse exercício de sombra. A gente testa. A gente vai aprendendo a trabalhar com grafite. Finalizamos. Temos a nossa arte. Interessante no final, afastar a tela, a distância de um braço, girar, perceber o que a gente criou. Admirar um pouquinho essa arte que a gente criou. Esse tempo que a gente dedicou para se conectar aqui no presente. E nós colocamos as nossas iniciais. Então, eu posso girar, escolher. Coloco desse lado. Não tem a parte de cima ou a parte de baixo. É uma arte abstrata. Então, vou girar e eu vou colocar aqui. Aqui. Colocamos as iniciais. E no verso, podemos colocar o nosso nome completo. A data,
os tangles que nós utilizamos para futuras referências, quando quiser retornar, refazer, treinar esse traço. Nós utilizamos o tipple e o nipa. Nós podemos registrar um insight, um sentimento, um pensamento, alguma experiência, algo de importante que a gente traz dessa prática, que eu vou colocar aqui. Fluir, fluir como as águas. Às vezes nós estamos muito rígidos, rigidez no nosso corpo tenso, tensionado, rigidez nos nossos pensamentos, apegados a alguma ideia, algum pensamento repetitivo, alguma emoção que não nos abandona. Então, é importante esse aprendizado com o mar, com a natureza, para deixar fluir, trazer leveza. E concluímos o nosso terceiro tile. Espero que tenham gostado da prática, encontrado um pouco de calma através do método Zentangle. E para quem quiser conhecer um pouco mais, eu vou deixar na descrição abaixo um link com mais informações sobre o método Zentangle, essa ferramenta de transformação pessoal, essa prática artística que vem encantando pessoas ao redor do mundo há 20 anos.